Boa tarde a todos que estão assistindo a gente pelas redes sociais da Startse. Meu nome é João Ortega, eu sou da redação da Startse e aqui começa o primeiro capítulo do Startse Entrevista. Eu tenho o prazer de ter ao meu lado Luciana Andreotti, a Luciana é diretora de RH da 99. Ela vai se apresentar rapidinho para vocês aí, para a gente começar esse papo. Mas primeiro de tudo, eu queria pedir para todo mundo que está assistindo que participe com perguntas. O objetivo aqui é que seja um debate e não apenas um papo a dois. Então, por favor, entrem, participem, deem um joinha, falem que o som tá bom, avisem para a gente se tiver algum problema e a gente começa aí conversando sobre mobilidade, sobre RH, sobre cultura, sobre os desafios do crescimento. Então, se apresenta aí para o pessoal que está assistindo a gente, por favor, Luciana. Oi, pessoal, super legal estar aqui. Eu sou a Luciana, trabalho na RH da 99, faz quase um ano, passou super rápido esse tempo, uma empresa muito rápida, e vou estar aí respondendo perguntas, enfim, mandem perguntas, a gente está aqui para conversar. Legal, muito bom. A gente, então, no próxima meia hora vai conversar um pouquinho sobre esses assuntos que permeiam aí o que é uma cultura de startup, e como uma cultura de startup se mantém numa empresa que cresce tão acelerada, que se tornou um unicórnio, ou seja, uma empresa que vale mais de $1 bilhão já faz algum tempo, foi o primeiro unicórnio brasileiro. E é muito estranho pensar que é uma startup, uma empresa tão grande assim. Agora, vamos lá, vamos falar um pouquinho da sua carreira. Você passou muito tempo no RH da Johnson & Johnson, ou seja, uma multinacional, uma empresa tradicional no mercado. Então, explica para a gente quais são as diferenças em trabalhar numa startup e trabalhar numa empresa tradicional. Olha, muito diferente. Acho que quando eu trabalhei 15 anos na Johnson, né? Bastante tempo, em posições diferentes, sempre em RH. E aí acho que a reflexão foi exatamente essa que eu tive quando eu tomei essa decisão de fazer uma mudança. Acho que eu liderava na época alguns projetos na Johnson, além de RH e Change Management, eu liderava alguns projetos de agilidade, de como a empresa ser mais ágil, empresa muito grande, com muita estrutura hierárquica, e desafios muito legais. E como é que a gente poderia fazer na Johnson para acelerar um pouco? Então, metodologia de squad, de scrum, acho que tudo que a gente conhece aí na literatura e que várias empresas usam, bastante implementação, mas sem a sensação de que a gente tinha feito uma mudança tão drástica, porque a estrutura da empresa, obviamente, não tinha condições de fazer uma mudança drástica. Então, acho que uma das primeiras questões você entra numa empresa startup, mesmo uma empresa grande, porque quando eu cheguei na 99, a gente já tinha essa quantidade de funcionários, como a energia é diferente, é tudo muito acelerado, o ritmo é muito alto, mas a tomada de decisões também. Então, se as coisas fazem sentido e se enfim, de alguma coisa, a gente consegue ver que aquilo faz sentido, a gente toma uma decisão, no dia seguinte a gente está indo. Acho que um outro fator legal, muito legal, é que a gente não se preocupa muito em errar, né? E quando você está numa empresa muito grande, o erro custa muito, né? Muito pesado. Na 99 a gente aprende rápido. Então a gente errou, tomou a gente muda. Então, isso, obviamente, dá uma série de retroalimentações para as pessoas que trabalham, para quem está sentado numa cadeira como eu, que lida com pessoas, né? De como é diferente. Ao mesmo tempo, eu tenho muita gente que nunca trabalhou em empresa formal. Então, essa sensação de diferença, às vezes, eu fico pensando que é só minha. Mas são reflexões muito legais. Então, a empresa toma decisões rápidas, a gente muda de ideia também quando a gente precisa. Então, acho que são questões que muitas das pessoas que estão buscando uma colocação profissional hoje, ou que estão buscando um crescimento profissional, estão olhando, e eu acho que as empresas novas, inovadoras, têm um pouco disso, que é muito legal. Eu acho que, então, para quem está assistindo, aí tem algumas palavras que ficam dessa resposta, que é agilidade, né? Essa velocidade de você conseguir fazer um negócio de um dia para o outro. Acho que isso, não importa o tamanho da sua empresa, vai ser sempre uma vantagem, né? Não ter medo de errar e fazer isso e ir testando. Acho que isso funciona muito bem, muito bem. E as empresas grandes que estão passando por transformação digital estão tendo que implementar esse tipo de mentalidade aí dentro do negócio delas, né? E
a gente vê que a 99 ela cresceu de uma maneira absurda, se tornou um unicórnio. Hoje já tem quase 1.000 funcionários, né, trabalhando em loco. Eu queria saber assim, como que você mantém uma cultura de startup, e não só uma cultura de startup, mas da startup, da 99, para tanta gente assim, como que você vai fazer uma contratação de um monte de gente e mesmo assim consegue escolher os candidatos que têm essa cultura que faz, que está alinhada com o resto do que a empresa pensa, É né? uma ótima pergunta. A gente tem muita discussão sobre isso, porque cultura é muito importante, né? Para a gente reter o talento, para a gente encontrar as pessoas que de fato consigam ser bem-sucedidas internamente. Acho que tem várias questões, né? Primeiro, nós fomos adquiridos pela Didi, depois de alguns anos como 99, com uma identidade e uma cultura muito própria. Mas as duas empresas são muito jovens, as duas empresas têm 7 anos de vida. Então, quando a gente fez esse exercício de olhar, nossa, o que da cultura da 99 eu vou estar perdendo, vou estar deixando de atuar para poder também me conectar com a Didi, a gente percebeu que não muito. Então, essa conexão é muito natural, ela acontece muito fluida, e a gente fez esse mapeamento dos valores, enfim, do que funciona para as duas empresas. Então, é impressionante que isso, acho que já é uma vantagem, né? E a gente tem alguns assessments, sim, para contratação. Então, todo o processo de entrevista, algumas vezes ele é até um pouco mais lento, eu coloco mais entrevistadores, porque o cheque cultural é importante. Então, eu tenho um time de recrutamento super ativo, a gente até ganhou o prêmio do LinkedIn de recrutamento, super, super reconhecido, então, que faz sourcing, que vai atrás. Eu acho que em atração de talentos, a gente não tem grandes dificuldades, é uma empresa muito conhecida, as pessoas têm muito prazer de escutar o que a gente tem, né, de proposta. Mas aí, assim, a gente precisa de exemplos claros que as pessoas vão viver a nossa cultura. Então, é uma cultura bastante colaborativa, que vive a diversidade em todos os momentos. Então, isso precisa ser core também na vida desse candidato, para ele poder fazer parte. Enfim, a gente é analítico, a gente olha dado para tomar decisão. Então, assim, a gente vai vivendo isso, a gente constrói juntos. Então, a gente senta, discute as questões. Então, a gente consegue avaliar. Tá? Acho que boa parte das pessoas que entraram, a gente acertou muito, as pessoas trazem isso já como espírito natural, então é legal porque isso flui dentro da organização de uma forma muito positiva. Perfeito. Você, por acaso, tem alguma média de retenção, ou seja, de quanto tempo um funcionário passa na startup? Porque acho que isso uma certa medição de cultura, né? Você entende se ele teve fit ou não. A gente tem, eu trouxe até na última apresentação que eu fiz, a gente teve um bench de mercado. Então, quando a gente compara com as empresas de tecnologia, você pega Facebook, Google, você pega Uber, você pega todas essas empresas de tecnologia, acho que tinha umas 12 na lista. A média mais alta é de 2 anos. Eu vi esse dado recentemente, é sempre abaixo de 2 anos, É né? sempre abaixo de 2 anos. A 99 está com uma média de retenção de tempo de 1 ano e meio, mais ou menos, tá? Então, assim, não está fora do que essas empresas, Tá dentro, mas é um super question mark, né? Principalmente para alguém como eu, que veio de uma empresa que retenção não é uma discussão, os índices são super baixos. A gente tem conversado bastante com as pessoas internamente para entender por que esse amor acaba, ou se acaba mesmo, o que está acontecendo, e tem algumas justificativas. A gente entende também que o perfil geracional busca uma coleção de experiências, então o novo, completamente novo, atrai muito a galera que está indo para o trabalho. A gente tem tentado trazer um significado também de que a gente consegue ter um novo e uma diferente exposição profissional dentro da mesma empresa, porque também a gente está grande o suficiente para ter esse leque de opções. Então, a gente está estimulando mais essa rotação entre áreas e a pessoa descobrir outros pontos de trabalho, que é também para ela ganhar um pouco dessa experiência, desse lastro profissional, dessa maturidade, conseguir crescer. O outro ponto que eu queria trazer também, que eu acho que é uma preocupação para todas as startups que estão recebendo grandes investimentos, não só na área de mobilidade, mas quantas fintechs a gente tem aí, né? Então, uma energia muito positiva, muito legal no país, né? De crescimento, que quando eu converso com as minhas pares de RH das outras empresas, é esse desespero, meu Deus, como é que eu dou conta desse crescimento tão acelerado? Ao mesmo tempo, as ofertas de trabalho, elas também estão muito boas para os profissionais.
E a 99, ela é vista como uma empresa startup madura, que deu certo, então os profissionais já têm um pouquinho mais de bagagem e contribuem para aquela que está um pouquinho mais imatura e que está chegando nesse estágio. Então a gente é bastante acessado, sim. Então acho que tem um pouco desse jogo da sedução do mercado, a gente não sabe quanto tempo isso dura, eu imagino que ainda há muito tempo, a gente está ouvindo a quantidade de investimento que ainda tem para surgir, o aquecimento do mercado que está sendo previsto para o ano que vem, então eu imagino que isso vai continuar muito quente ainda, Claro, né? com certeza. A gente vê que os investimentos, principalmente de fora aí, você vê a própria Tencent que está no Nubank, o SoftBank que está em todo lugar. Então, realmente é uma tendência aí que não vai parar agora, tão rápido. Ainda tem um fundo bilionário para a América Latina do SoftBank que ainda não gastaram tudo. Então, startups grandes podem se preparar. E tem um outro ponto, tem tantos pontos, assim, a gente tenta analisar tudo, né? Mas a gente compete mais ou menos pelos mesmos talentos. Então, é aquele profissional que se formou, que tem um inglês legal, né? As empresas têm, boa parte tem uma relação ou com a região, ou são globais, já tem investimento de outros países. Então, assim, a gente compete por pessoas geniais, motivadas, que têm uma carreira legal. Então, é competitivo mesmo, por isso que a gente acaba perdendo também alguns dos talentos, né? Legal. Tá chegando perguntas aí pelas redes sociais, então, ó, pessoal, continuem fazendo perguntas, que é muito interessante. Estão perguntando aqui sobre políticas de diversidade da 99. Para quem acompanha a Startse aí direto nas redes sociais e os nossos eventos e tudo, sabe que a Luciana esteve com a gente no RH Day para falar exatamente sobre esse assunto. O RH Day aconteceu mês passado, se não me engano, reuniu mais de 3.500 pessoas do setor e ela falou sobre diversidade, que é algo que a 99 está focando muito. Então, fala um pouquinho sobre as políticas de diversidade da 99, o que vocês atingiram até agora, o que vocês ainda querem atingir. Legal. A gente tem um grupo, e diversidade também, eu não tenho ninguém sentado numa cadeira, eu não tenho um head de diversidade. É uma coisa que flui muito naturalmente da empresa como um todo. Então, eu tenho pessoas voluntárias que se juntam num grupo, obviamente, muito organizado para falar de diversidade. E o RH, ele tem uma força muito grande nisso também, porque a gente tem todo o analítico de pessoas, né? Então, o RH, junto com este time, lidera algumas iniciativas internas. Esse ano, não só a gente tem esse valor muito forte, como a gente tem várias ações de mobilização interna, então palestras, a gente traz convidados, a gente traz treinamentos de bias, de viés inconsciente. Então, esse ano a gente teve bastante disso internamente. Tá? Mas tem uma questão também que não é só trazer a consciência, como é que eu consigo transformar isso num projeto de forma que eu atue para transformar internamente a empresa e, obviamente, com o objetivo de transformar socialmente, de preparar melhor, né? A gente começou as iniciativas olhando a diversidade para pessoas com deficiência, a gente tem uma questão legal também, a gente tem alguns projetos, vou citar alguns, a gente tem o de representatividade feminina, de raça, e a gente tem também alguns projetos sociais, né? Então, a gente tem uma parceria com Gerando Falcões, essa semana o nosso time de PR, que estava liderando o projeto, a gente tem voluntários internos para fazer capacitação desses jovens, então tem várias iniciativas. Quando a gente fala de diversidade feminina e a gente fala da questão de raça, a gente tem dois olhares diferentes também. Eu tenho uma boa representatividade feminina, e não tinha ela tão boa no time de liderança, então quando eu cortava isso em liderança, obviamente o número caía, empresa de tecnologia, muito engenheiro, é natural, né, você olhar dessa forma. A gente fez algumas iniciativas com recrutamento e a gente fez algumas iniciativas com a liderança. Porque se eu não tenho os líderes abraçando a causa, eu também não são os aprovadores das novas contratações, é quem olha, é quem motiva, é quem estimula, é quem treina, é quem evolui o pessoal do time. Então, a gente apresentou os números para todos os function heads com algumas tarefas. E se eles quisessem, eles podiam abraçar, e vários abraçaram a causa. Então, no processo seletivo, para posições de liderança, obrigatoriamente, eu tenho que ter 50% de mulheres nos candidatos finalistas, com a mesma qualificação, ou melhor qualificação, ou qualificação equivalente aos candidatos masculinos que eu trago, tá? Isso já fez a gente crescer muito, a gente cresceu 8% o número de mulheres em cargo de liderança,
tá? E esse ano também a gente contratou a maioria dos function heads, que a gente amadureceu um pouco esse nível na organização para trazer eficiência, e a gente também buscou uma representatividade feminina, então esse número ficou bem legal, tem que continuar olhando, porque, né, é dinâmico. Para a questão de raça, a gente fez mais ou menos o mesmo exercício, mas foi um pouco mais difícil de trazer com a exigência e a qualificação que a gente tinha para algumas das posições. Então, a discussão interna é se a gente também flexibiliza requisitos, tá? Mas a gente também cresceu, a gente cresceu 8% o número de liderança de pessoas negras na questão, até o nível de coordenação e de liderança mais júnior da empresa, e a gente está buscando isso em outras áreas também. Então, a gente continua nesse esforço. Legal, muito importante. Para quem não está muito por dentro dessa área, já existem pesquisas que dizem que empresas com lideranças mais diversas lucram mais. Então, não é só uma questão social, é uma questão de pensar como empresa mesmo. Existem N vantagens aí de ter uma equipe diversa, especialmente em cargos de liderança, né? Agora, mudando um pouco de assunto, indo para essa área de tecnologia, né? Que a gente vê que no Brasil existem muitos desempregados e, ao mesmo tempo, existem muitas vagas para pessoas de tecnologia. Existe um gap aí nesse mercado. Então, quando a 99 ela consegue contratar alguém de tecnologia, como que ela retém, sendo que o mercado está sempre tentando buscar, e ao mesmo tempo, como que vai atrás dessas pessoas de tecnologia que já estão no mercado, já estão em outras empresas que são concorrentes em questão de recrutamento, não necessariamente concorrentes ali no mercado, né? Super desafiador. O time de recrutamento, nesse sentido, é super... Acho que as ferramentas são as mesmas também que o mercado utiliza, mas a gente tem todo um time de sourcing que faz mapeamento, que a gente faz cadastro, então a gente está sempre atrás e sempre esquentando isso. Quando você encontra uma forma de localizar esses candidatos, aí você achou ali como uma veia de ouro, aí você vai atrás. Eu acho que retenção é uma discussão não só nas cadeiras de tecnologia, eu tenho uma discussão de retenção em cadeiras de RH, está tudo muito aquecido neste ambiente, e até contando um pouco da primeira pergunta que você me fez, né, do meu histórico profissional, a visibilidade que você ganha quando você está numa empresa de tecnologia é outra. Também é mais rápida essa energia, as pessoas também se sentem satisfeitas ou aprendendo muito numa janela de 6 meses a 1 ano. Então, tem uma conversa interna que não, eu não posso também aqui achar que as pessoas vão ter uma jornada de trabalho na mesma posição de 1 ano e meio, 3 anos, como a gente está acostumado na indústria tradicional, né? Então, tem todo como a gente repensa isso, e acho que tem um exercício interno importante de como você reorganiza. A 99 está com vários planos de crescimento, acho que 2020 vai ter histórias muito legais para contar também do negócio, a gente está super animado, e acho que isso também mostra o quanto a gente consegue expandir o leque. Você está numa empresa que está crescendo, que tem boas oportunidades no negócio, também te brilha o olho para você estar lá e para você participar e se convidar para visitar outras funções, né? Então a gente tenta fazer um pouquinho disso internamente. Legal. É uma estratégia de retenção, né? Você, em vez de colocar o funcionário ali para fazer a mesma coisa durante 2 anos, você vai quase que transformando o cargo dele para que ele se mantenha sempre no começo ali da trajetória. Mas é muito desafiador. Um eterno recomeço ali, né? A gente criou, na área de operações, a gente criou um processo de desenvolvimento também, que foi bem avaliado internamente, que é tentar acelerar o desenvolvimento das pessoas que já estão em posições importantes, mas tem ainda uma oportunidade de crescer. Então, para acelerar o desenvolvimento, até para eu ter pipe, porque é isso, eu preciso substituir também mais rápido, né? Então, você imagina, é um business que eu não consigo formar, eu não consigo trazer alguém pronto, eu tenho que ensinar em casa. As pessoas vêm com uma qualificação muito boa, então elas aprendem rápido, elas trazem resultados muito rápidos, elas querem crescer, elas querem outras oportunidades também para continuar angariando, né, um portfólio aí de conhecimento, né? Então, um pouco disso. Legal. Você comentou no começo aí da nossa conversa sobre a Didi, né, que é a empresa chinesa, também de mobilidade, mesmo tipo de negócio lá na China, que investiu na 99, ela hoje em dia dá por trás da 99. Eu queria saber como é que hoje em dia se dá a relação entre as duas empresas, se é só o investimento, se hoje em dia a equipe ela fica alocada parte aqui, parte lá, o quanto que eles passam da cultura deles para 99 e vice-versa, como é que funciona a relação entre as duas empresas, que são quase uma só, né? Não, é uma empresa só.
né? A gente não tem o nome Didi no Brasil, porque a gente foi adquirido e a 99 já tinha uma marca e um conhecimento de mercado, né? Mas a Didi, quando ela adquiriu a 99, ela já começou um plano de fazer o crescimento do que a gente chama de international business. Então, a gente está em vários países, não só da América Latina, mas a gente está na Austrália, no Japão, Nova Zelândia, tem uma operação grande no México também, Chile. Então, este olhar para o international business fez a Didi também se preparar, também é uma startup, também é uma empresa de 7 anos, uma empresa muito grande, de 7 anos de vida, mas que está adquirindo essa cultura de crescimento globalizado. Então, tem uma troca legal, porque a gente também tem uma curiosidade muito grande de como operar no Brasil, então eu tenho um time de brasileiros bastante robusto no Brasil para fazer essa troca, e a Digi está tentando também trazer qual é o padrão, o que a gente quer fazer que para todos os países precisa ser igual, mas o que não precisa ser igual, a gente também não está fazendo, porque não é uma questão de, eu preciso ter exatamente o mesmo processo. Então, tem uma conversa muito legal de o quanto localizar, porque o business opera muito diferente dependendo do país, né? Então, o quanto localizar também é importante. Obviamente, em alguns processos de RH eu tenho um pouco mais de padrão, um pouco mais de controle, a gente tem um olhar um pouco mais parecido, até para a gente poder medir e entender onde a gente está caminhando bem ou não, mas somos uma empresa só, super unidos, eu reporto para a China, a gente tem reuniões com muita frequência, então, sei lá, eu tenho uma pessoa de comunicação interna de lá que troca figurinha, então a gente vai lançar alguma coisa aqui, a gente também compartilha, é bem intenso. Ah, legal. Então, assim, fazendo uma analogia, não é como se fosse uma franquia, né, que você quer que faça tudo exatamente do mesmo jeito, mas existe um certo padrão ali que é importante manter nas empresas, independente de onde elas funcionem. E eu acho que tem uma questão, é que a Didi cresceu muito bem e muito rápido, o portfólio de negócios na China é enorme. Então, a gente tem muita coisa para aprender também. Então, tem este interesse mútuo, né, genuíno. Legal. Agora, passando um pouquinho além de todos os colaboradores que você lida aí todos os dias, aí, recrutamento, analytics, tudo mais, e chegando até o motorista, que são aquelas pessoas que estão ligadas a 99 de uma outra forma, que obviamente são uma parte primordial aí do negócio. Como é que você consegue transportar essa cultura que existe dentro do escritório para fora, para os carros, para os motoristas, que de uma maneira ou outra, eles precisam tratar o cliente da mesma forma que vocês querem tratar o cliente, né? Então, eles fazem parte da 99, então como promover a mesma cultura, a mesma centricidade no cliente para eles? É bem desafiador, porque o volume também é muito significativo. Então, a gente tem várias estratégias também diferentes. Né? A 99 tem as casas 99 espalhadas pelo Brasil todo para ter essa proximidade. Então, é um lugar de ponto de encontro, é um lugar em que ele pode, sei lá, fazer uma horinha de descanso, assim como ele pode resolver algum problema, se ele está com alguma dúvida, assim como ele pode ir. Eu tenho casas 99 que tem uma estrutura para treinamento, para capacitação, e a gente tem alguns guias e manuais, sim, que a gente tenta fazer essa aproximação. Tem uma história bem legal. Dessa semana, inclusive, a gente fez uma parceria com a revista Cláudia para falar um pouco dessa questão da diversidade e do empoderamento feminino e trazer um pouco o quanto estes novos negócios e quanto o business da 99 também mudou a vida de algumas mulheres. Então, a gente trouxe cases de 4 mulheres, a gente levou elas na 99, a gente teve um prêmio da Cláudia e tal. Então, assim, eu acho que assim, os valores são muito transferíveis, tem muito a ver com o que o indivíduo busca e que conexão ele cria. Então, a marca tenta reverberar isso a todos os momentos, que é possível, enfim, acho que tem um esforço, a gente tem um time grande também que trabalha com essa conexão, com a experiência do cliente. Então, não só o motorista, como o passageiro também. Como é que se conversa e faz com que isso seja claro para todo mundo e não seja só técnico, só, sei lá, no algoritmo e só, né, no aplicativo. Então, é como criar essa proximidade. Legal, muito interessante. Temos mais uma perguntinha aqui do pessoal que está nos assistindo, muito obrigado, aliás, que pergunta sobre formação acadêmica universitária. Hoje a gente vê um mundo de constante mudança também na parte de educação. E queria saber se ainda mantém isso como uma exigência para todos os cargos, ou se vocês já dispensam isso para focar em outros tipos de skills.
Bem, é uma discussão importante. A gente tem tido isso internamente. Como eu falei, né? A gente compete pelos mesmos perfis. Então, é um perfil que está sendo. O cara recebe todas as ligações de todas as empresas, né? Com a experiência que ele tem. A gente tem flexibilizado. Eu tenho posições onde eu tenho uma exigência muito mais baixa. Eu tenho posições que eu não consigo abrir mão do inglês, porque as pessoas vão se relacionar com a matriz, vão se relacionar com os outros países, então eu preciso dessa comunicação muito redonda. Mas eu tenho, sim, posições em que a gente não precisa. Eu tenho posições que são porta de entrada, então eu tenho um pedaço da empresa em que é primeiro emprego, primeira oportunidade. As pessoas ainda não têm certeza absoluta de que elas querem fazer aquilo, elas vão lá para experimentar também uma vivência dentro de uma empresa que tem regra, que tem hora, que tem entregas, né? A gente tem os OKRs e tudo mais. Então, tem um pouquinho dessa fluidez. A gente não consegue flexibilizar em todas as campos. Claro. Estamos encaminhando para o fim da nossa meia hora de papo, então vamos para as últimas perguntinhas. Para fechar um pouquinho, a Luciana está no 99 desde o começo do ano, né? Então está quase aí fechando esse primeiro ciclo de um ano. A gente sabe que em startup muitas vezes você mede o tempo em 3 meses, né? Mas vamos pegar esse ciclo de um ano. Dog years, tá bom, exatamente. Mas vamos pegar esse ciclo de um ano e fechando aqui. Quais foram os grandes aprendizados, os grandes desafios, decepções aí? Faz um balanço geral desse ano no 99. Nossa, eu acho que eu faço isso de 3 em 3 meses, porque a sensação é que a coisa é muito mais intensa. Quando eu falo para a galera que trabalha comigo que eu tô lá um ano, não é possível, deve ter muito mais. A velocidade é muito maior. A velocidade é muito maior. Acho que o meu balanço, eu tomei uma decisão de mudar um pouco, né, fazer meio um shift de carreira do tipo de organização, pensando que eu ia ter essa diferença, um pouco mais de dinâmica e tal. E mesmo assim, eu não canso de me surpreender. Tenho vários ahás, né? Então, um deles nem tudo que eu fazia numa empresa super tradicional, centenária, comprovada, com sistemas muito legais, serve para este momento e para este modelo de trabalho. Então, você começa a questionar até como é que você pode transformar essa experiência num aprendizado inicial e pensar em outras coisas. Que, para mim, eu me vejo crescendo muito. Tem coisas que eu trabalhei muitos anos e não evolui tanto, em que neste ano a gente evoluiu. Então, eu cheguei na 99, eu já tinha um time de RH lá, muito maduro. Eu trabalho com gente muito inteligente, muito, muito boa. E aí, a gente estava para lançar uma política de treinamento. A gente terminou de amarrar os pontos. Então, em um ano, a 99, que não tinha política de treinamento interno, tem agora. Então, a gente subsidia a capacitação. A gente fez uma formação para líderes. A gente melhorou nossos índices de diversidade, porque os projetos eles já existiam, mas a gente deu um pouco mais de foco e a gente atuou. A gente revisitou todos os valores. A gente implementou, a gente já tinha avaliação de performance, o que a gente chama de talent review, que é essa visão de quais são os talentos que eu consigo preparar para posições mais estratégicas no futuro, que eu quero reter, pipeline. Mas este ano a gente sentou e a gente separou um pouco as conversas, a gente fazia tudo meio junto, a gente separou as conversas e agora a gente conversa sobre, não, vamos falar de talent review, vamos falar de potencial, vamos falar o que eu quero preparar, o que eu preciso movimentar. Vamos puxar todo mundo que trabalha e se relaciona com as áreas de marketing. Como é que a gente vai rotacionar essas pessoas para retê-las? Então, as conversas, elas foram muito efetivas. Eu acho que para 99 também foi um diferencial e, obviamente, para mim, como profissional de RH, é muito gostoso olhar, você tem uma foto muito clara de quantas entregas você consegue fazer num espaço de tempo curto, de um ciclo de um ano, que numa startup é muita coisa, mas para a vida, para a tua carreira, não é tanto, né? Então, assim, é muito legal. Acho que é um orgulho super grande do time, das pessoas que trabalham comigo. Eu não me canso de exaltar isso. Então, assim, eu tenho uma pessoa que trabalha em cultura que é brilhante, eu tenho a galera que trabalha com desenvolvimento, que sempre traz ideias. Você está na mesa de reunião e o teu analista fala para você, não é melhor assim, assado, sabe? Você fala, puta, cara, você tem razão. Então, assim, você aprende muito com o time, então é muito legal, é muito gostoso. Legal, muito interessante. A gente está quase chegando no final. Eu queria convidar todo mundo que está assistindo, que se interessa e que trabalha com essa parte de RH. A Startse está lançando essa semana um curso presencial aqui em São Paulo que chama Gestão Inovadora para o RH.
Vale a pena entrar no site da Startse e dar uma olhada, as vagas são limitadíssimas. É um curso muito legal que fala sobre hard skills, soft skills, fala sobre OKR, né, que é esse método de você medir não a eficiência, né, mas como o funcionário está se desenvolvendo ali dentro. Fala sobre cultura, enfim, permear um pouco esses assuntos que a gente conversou na live hoje. Então, quem gosta desse tema e quer se aprofundar ainda mais para trabalhar com isso de fato e para ir para a inovação e não ficar no senso comum ali, que nem a Luciana foi buscar inovação na carreira dela aí, fica convidada a acessar esse curso. Então, eu tenho a última perguntinha aqui para a Luciana, que é falar um pouquinho sobre futuro. Então, 2020 está aí, quais são os planos aí que você possa revelar, claro, da 99, e os seus pessoais aí, o que você quer fazer aí dentro da empresa, o que você pensa que ainda precisa melhorar, que você quer dar continuidade aí do que rolou em 2019. Fala um pouquinho para a gente, que tem muita gente curiosa aí. Legal. Da 99 tem muita coisa para acontecer, muita coisa que eu não posso contar, mas muita coisa. Fiquem curiosíssimos, porque vai ter novidade legal. A gente está na semana de preparar as discussões estratégicas. Então, no comecinho de dezembro, a gente senta com a liderança para fazer esse fine tuning. Então, a gente está lá olhando com finanças, a gente está olhando com operações, a gente está olhando do ponto de vista de experiência, de crescimento. Então, assim, qual é esse crescimento? O que a gente quer fazer? Então, a gente está nessa discussão. Então, obviamente, os planos são super grandiosos e bem estruturados, então vai ter novidade por aí. Do time, acho que quando a gente olha para as pessoas da 99, eu tenho uma estrutura muito madura agora de liderança, e eu ainda tenho que preparar os futuros líderes. Então, um dos planos é continuar este trabalho de como a gente forma, como a gente dá para as pessoas um pouco mais dessa formação e dessa experiência, né? Buscando inovação no mercado, ou um treinamento externo. Esse treinamento que eu falei de aceleração, de desenvolvimento, a gente conseguiu fazer para uma área menor, na 99. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer tentar exportar isso para as demais funções, porque ele foi muito bem avaliado. A gente faz uma expedição para a China também, com esse time, para aproveitar o benefício de ter uma empresa tão bem sucedida na China, e a gente vai visitar os laboratórios, tem muita tecnologia para olhar. Uma das coisas que eu apresentei também, a gente faz já uma conexão com os governos, né, com as prefeituras, enfim, dependendo de quem administra em cada país ou cada cidade, a gente faz o que a gente chama de Smart Cities, que é trazer essa inteligência que a gente tem da nossa plataforma para ajudar a sociedade, então, para ajudar ou na gestão dos semáforos ou do trânsito, então, esse investimento em carro elétrico, então, isso é uma coisa que é muito forte, a Digit é um investimento muito grande, inclusive em parcerias, a gente precisa lá ver, você precisa lá respirar, eu fiquei 20 dias na China, e é impressionante o tamanho. Então, é trazer um pouco mais dessa essência que a gente já tem dentro de casa para as pessoas que estão dentro da nossa empresa respirarem e valorizarem e se sentirem parte de alguma coisa muito grandiosa, né? Incrível, legal. Eu também estive na China aí recentemente e repito suas palavras, é muito, muito grandioso tudo que você vê lá e concordando ou não com uma coisa ou outra, existem muitas lições que a gente tem que puxar para o ecossistema aqui. Bom, pessoal, muito obrigado pelos comentários, muito obrigado por assistir com a gente aí pelas redes sociais. Tem gente pedindo os seus endereços de mídias sociais. LinkedIn, pode adicionar? Pode adicionar, me manda, Luciana Andreotti, com 2 T's e no final. É isso, procurem lá Luciana Andreotti, diretora de RH da 99. Meu nome é João Ortega, também estou disponível, estou sempre compartilhando os conteúdos que eu faço aí na Startse, muito sobre China, inclusive, quem gosta desse assunto é uma das minhas especializações aqui dentro. Então, queria agradecer muito a sua presença, muito a todo mundo que participou. A partir de agora, esse é o nosso MVP, mas a partir de agora, todas as quartas-feiras, teremos lives aqui com pessoas como a Luciana, que tem muita coisa importante para falar aqui com o ecossistema. E então, acompanhem-nos pelas redes sociais para saber por onde assistir, como participar, que semana que vem já temos mais umas, vai ser com o Diego Lira, CEO da Turbi, que é uma startup também de mobilidade, de carros compartilhados. Então, muito interessante aí, quem quiser participar, continue seguindo aí a gente nas redes sociais. Muito obrigado, Luciana, deixo para você dar as palavrinhas finais para o pessoal antes de encerrar a live dessa... Obrigada pela parceria, pelo convite, um prazer estar aqui. Enfim, estou super disponível, adoro trocar ideia.
podem mandar, eu recebi já muita conexão pelo LinkedIn, vamos continuar falando. A gente também tem um portal da 99 com todas as nossas oportunidades abertas, então visitem, vejam se vocês se interessam, a gente está sempre contratando, então será um prazer. Obrigada, gente. Muito obrigado a todos, um abraço e até a próxima quinta-feira.